conhecido porque apresenta Jesus como o bom pastor. Todos já leram esse capítulo, João capítulo 10. Eu quero ler com você apenas 4 versículos, versículo do 1 ao 4. Eu vou pedir para os homens lerem os versículos ímpares e as irmãs lerem os versículos pares, do 1 ao 4 somente, tá bom? Vamos começar, os homens? Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Senhor, nesta noite nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Viemos aqui para compreender a Tua vontade. Mas não nos deixe sair daqui com só o entendimento. Queremos sair daqui dispostos a praticar, a vivenciar cada palavra descrita aqui, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor tenha misericórdia da pessoa que vai falar, Senhor Deus, porque ela é frágil demais e precisa, Deus, que o Senhor fale. Ela é fraca demais e precisa que o Senhor se movimente aqui nesse lugar, movendo os corações para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco nesta noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, eu vou tentar explicar o máximo que eu puder desses 4 versículos. Se eu conseguir explicar eu já saio daqui muito satisfeito. Porque o Evangelho de João, ele tem muitas riquezas. E esse capítulo, em especial, ele é riquíssimo. Então, muitas vezes eu escuto mensagens e escuto pregadores, e aí eu vejo as pessoas pregarem tão rápido nos versículos, eu vejo assim, meu Deus, a pessoa não entrou, nem chegou perto, nem se aprofundou um pouco mais no que esse texto está querendo dizer, porque tem tantas coisas preciosas dentro de cada parte, de cada vírgula, de cada acento do Evangelho de João para as nossas vidas. Jesus está se apresentando aqui como um pastor e apresentando a minha vida e a sua como suas ovelhas. Amém? Jesus aqui se apresenta como pastor e apresenta a minha vida e a sua como as suas ovelhas. E ele diz que há um curral ou um abrigo. Como é que diz aqui? Aquele que não entra pelo aprisco. Aqui é uma palavra bonita, né? Aprisco. Né? Mas na verdade é o que a gente chama no interior de curral, né? Os currais, eles na época de Jesus, eles eram grandes, eles não tinham cobertura, não tinham teto, mas eram grandes e abertos em cima. Eles onde ficavam as ovelhas, mas não ficavam poucas ovelhas, ficavam muitas ovelhas. É tanto que os currais que eram muito pequenos, não precisava de um porteiro. Esse aqui que Jesus está dizendo, ele é tão grande que ele precisa de um porteiro, né? Ele cita esse porteiro nesse capítulo, né? Havia uma porteira por onde as ovelhas entravam e saíam, e também um porteiro que vigiava e ficava de guarda tendo seus cuidados com as ovelhas para que elas não fossem roubadas, né? Porque ele sabia que o porteiro geralmente ficava na porta das ovelhas, porque era onde qualquer pessoa tentaria tirar as ovelhas, né? De forma mais fácil, o maior número de ovelhas possível conseguiria tirar mais rápido pela porteira, né? O contexto que João traz aqui para nós hoje, ele é muito interessante,
pois mostra que mesmo dentro do aprisco, mesmo dentro do abrigo, mesmo dentro deste curral, as ovelhas ainda corriam perigo. Não é assim que mostra aí? Ou eu estou errado? Mesmo dentro do aprisco, as ovelhas ainda corriam perigo. E como Jesus mostra o surgimento desse perigo para as ovelhas que estão dentro deste abrigo? Através de duas categorias de pessoas que Jesus descreve aí. Quem são? Quem são? Ladrões e assaltantes. A palavra certa não é ladrões e assaltantes. A palavra no original é ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. Ladrão é alguém que quer tomar algo de outro, ou tomar uma propriedade ou algo que pertence a uma propriedade de outro, quer tirar, né? E o salteador é aquele que, acho que vocês já estudaram, a parábola do bom samaritano, onde os salteadores pegaram a pessoa, espancaram o cara, deixaram ele, roubaram ele e deixaram ele ferido. Os salteadores, eles utilizam de violência para adquirir o que quer, né? É diferente. E aí Jesus está dizendo aqui que as pessoas que tentam colocar as ovelhas que estão dentro do aprisco em perigo são chamadas de ladrões e salteadores. De uma forma ou de outra, sendo ladrão ou salteador, essas pessoas tentam subtrair algo que não lhes pertence. Tentam tirar de outra pessoa algo que não é dela. É ter algo para ele de forma antinatural. Porque o Senhor nos deu trabalho, nos deu cada um a capacidade de estudar, ter as coisas. Quando eu quero alguma coisa do outro, eu quero tomar o do outro, isso é uma forma antinatural. Se observarmos a forma como Jesus apresenta essas pessoas aqui, veremos que há sinais visíveis que podemos observar até nos dias de hoje, não só no tempo de Jesus, mas até nos dias de hoje. No original, aqui nessa parte que diz aqui, ó, ele não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar. Sobe por outro lugar. No original, esse sobe por outro lugar diz vai por cima por outra parte. Quer dizer, ele não vai pela porta. Ele vai por outra parte. Agora pensa aqui comigo, por favor. Se essa pessoa não vai passar pela porta, não vai passar, se esse ladrão e salteador não vai passar pela porta, não vai passar pelo porteiro, ele não vai usar formas que o dono das ovelhas usaria. Ele vai levar muita gente, muitas ovelhas? Sim ou não? Sim? Ele vai levar ovelhas, ele vai fazer mal às ovelhas ou não vai? Vai ou não? Vai roubar ou não vai? Vai, ladrão, salteador. Mas vai levar muitas ou poucas? Muitas ou poucas? Poucas por quê? Porque a ovelha não vai? Mas ele pula o aprisco para quê? E ele vai roubar o quê? Vocês estão entendendo? Ele vai levar poucas, porque ele não vai passar pela porta. Por cima não dá para levar muitas, mas ele consegue levar de uma em uma. E se o porteiro não prestar atenção,
Todo dia ele leva uma. Tem um filme de uma vaca que fala, como é o nome do filme? As crianças aqui sabem. Não. Sim, sim. Deu a louca nos bichos, né? Uma coisa assim, né? É? Os bichos ficam, tudo dança quando o dono não está, né? E aí os lobos vêm, o pai da vaca morre, não é isso? É, aquele negócio, é maravilhoso aquele filme, porque fala de liderança, fala do cuidado que tem que ter com o curral, né? E é interessante como os lobos todo dia vinham, queriam levar, não levava tudo, mas levava, cada um levava uma. Aí amanhã a gente vai, ainda dizia assim, amanhã a gente vai voltar. Assim são os salteadores, os ladrões. Eles fazem isso. E eles não usam a mesma forma que o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas entra pela porta, como diz o texto, chama elas pelo nome e elas vêm. Entendeu? Quem Jesus está chamando de ladrões e salteadores nesse texto? Quem você acha? Quem é que Jesus está chamando de ladrão e salteador? Alguém tem outra ideia? Quem são? Falsa amizade? Quem são? Você diria que os pastores de uma das igrejas batistas são falsos? Igrejas presbiterianas são falsos? Igrejas da Assembleia de Deus são falsos? Por que não? E por que não, diriam? Preste atenção com a pergunta que eu estou fazendo. Jesus está falando aqui de todos os líderes religiosos hostis que estavam tratando ilegalmente, erroneamente o povo de Israel. Não é que eles não foram consagrados a sacerdotes, não é que eles não tinham, não eram filhos da linhagem de Arão, entendeu? Não é que eles não estudaram para estar ali, mas a questão é como estavam tratando a Cristo. Fariseus, saduceus, chefes de sinagoga, sacerdotes, sumos sacerdotes, líderes do sinédrio, todos faziam parte de um grupo de liderança religiosa que Jesus considerava ladrões e salteadores. Jesus não estava dizendo que todos esses líderes eram ladrões, presta atenção. Jesus não estava dizendo que todas essas lideranças eram salteadores. Mas havia uma tradição de roubo da fé das pessoas que Jesus combatia diariamente, fazendo com que as pessoas vivessem à míngua na sua fé, fazendo com que elas não conhecessem a palavra do jeito que ela era. Haviam exceções, queridos. Nicodemos era um líder religioso, mas era um homem que buscou a Jesus. Ele entendeu que não poderia viver sem Jesus. José de Arimateia era outro. Zacarias era sacerdote, não era? E tantos outros. O próprio Paulo era fariseu. Vocês estão entendendo?
questão não era, era fariseu. Não é porque era fariseu. A questão é que havia uma técnica que se usava para que as pessoas tivessem pouco conhecimento, pouca fé. Porque quanto menos conhecimento você tem, quanto menor for a sua fé, mais fácil de manipular. Vejamos como era a forma desses salteadores roubarem a fé do povo de Israel. Vamos ver. Mateus 23, veja lá, por favor. Não desmarque João. Mateus capítulo 23. É um capítulo riquíssimo que vai nos ajudar nesse ponto aqui. Mateus capítulo 23. Olha o que diz. Vamos ler do 1 ao 3. Alguém lê aí, por favor. Então falou Jesus aos multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis as suas obras, que dizem e não fazem. Dá para entender o que Jesus está dizendo aí? São pessoas, presta atenção, que dizem para você fazer algo, mas elas mesmas não fazem. Entendeu? Meu irmão, você tem que tratar melhor seu marido. Aí eu trato péssimo minha esposa. Meu irmão, você tem que perdoar o outro. Aí eu estou intrigado com o outro. São ótimos para dar conselhos. Por isso Jesus chamava eles de hipócritas. Porque o discurso era bonito, mas a prática de suas vidas era falsa. Aí Jesus está dizendo que esses ladrões e salteadores, eles têm essas características. Ensinam, mas eles mesmos não fazem. Querido, é uma coisa que você precisa também prestar atenção em sua vida. Mas será que eu não estou ensinando um negócio para o outro que eu não estou vivendo? Será que eu não estou cobrando alguma coisa do outro irmão, de uma outra pessoa, que eu não estou fazendo? Essas pessoas não possuem moral para falar. Essas pessoas não possuem um bom testemunho. Elas dizem, só tem, como diz assim, papo, mas elas não fazem. Olha o versículo seguinte, o versículo 4. Leia aí, Rosinha, para a gente, por favor. Versículo 4. Eles querem que os outros cumpram suas leis, cumpram as regras, cumpram os rituais, mas eles mesmos não movem um dedo para fazer. Entendeu? Meu irmão, vamos lá. Vamos evangelizar. Aí não está lá no evangelismo, não vai para o evangelismo. Entendeu? Vamos estudar junto, ele não está lá no estudo. Não, gente. Esses caras aqui, que Jesus está descrevendo, Jesus começa a descrever eles pelos escribas. Os escribas, eles eram, como a gente pode dizer, a primeira categoria de pessoas que tinha que entender da palavra. Porque eles eram os caras que faziam as cópias dos originais. Para que essas cópias fossem às sinagogas, ao resto do povo. E eles tinham que ter muito cuidado. Eles não podiam nem errar o nome de Deus. Até hoje eles não dizem o nome de Deus, você sabia disso? Chama Deus de Asher, mas não diz o nome de Deus, Elohim, não fala. Entendeu? Não fala. Os escribas, eles têm essa religiosidade, esse cuidado nesse aspecto. Jesus condena primeiro por eles. Porque se eles traduzem do jeito que eles tinham a responsabilidade
de passar para fariseus e saduceus, aqueles que iriam interpretar a lei, da forma como eles também deveriam ensinar. Você sabe quantas leis tinham para o judeu cumprir no tempo de Moisés? Você sabe? Quantas leis mosaicas ou quantas leis de Moisés tinha para o povo de Deus? Alguém sabe aí? Alguém já viu isso? Eram só 613 leis. Bastante, né? Hã? E para decorar? Hein, Hillary? 613 leis. Hein, Nazareno? 613 leis, olha só. Foram 613 leis deixadas por Moisés. Elas incluem mandamentos morais, mandamentos cerimoniais e civis. Está tudo dentro dessas 613. Leis morais, cerimoniais e civis. As estimativas sugerem que os rabinos e os escribas, eles criaram centenas e até milhares de outras regras adicionais, dependendo da contagem e da época. Olha só, tinham 613, eles acharam pouco, começaram a criar mais centenas e milhares de outras leis, ramificadas das 613. Deixa eu dar só um exemplo aqui para você. Só sobre a lei do sábado, estima-se que havia 1000 regras que foram criadas ao longo dos séculos. Tinham só 613 para tudo. Só sobre o sábado tinham 1000. Eles criaram 1000. Aí Jesus está dizendo assim para eles, isso é roubar. Isso é fazer de tudo para enganar. Porque de acordo com a palavra, essas leis adicionais é o que Jesus chama de leis de homens. Você sabe qual é o maior problema? Presta atenção aqui, igreja. Dos crentes que se converteram na década de 90, de 2000 e pouco, é que eles têm a ideia ainda de uma igreja, daquela que receberam, com muita coisa que não está na Bíblia. Não está. E vão seguindo, como se tivesse. Não param nem para questionar. São papagaios de pirata. São papagaios de pirata. Vamos continuar. Versículo 6. Lê, Lincoln, para a gente, versículo 6 do capítulo 23. Olha o que eu já falei aqui, gente. Os caras falam e não cumprem, colocam leis sobre as pessoas que eles mesmos não são capazes de cumprir, inventam leis de homens, e agora eles amam os primeiros lugares. Eu tive muito problema na igreja presbiteriana por causa disso. Quando era dia de Santa Ceia, os pastores vinham e a primeira coisa que eles perguntavam para mim: onde é que está meu lugar lá na frente? Eu dizia assim: você nunca leu esse versículo aqui, não? Isso infla os seus egos. Aí a gente tinha umas cadeiras, quando eu cheguei na igreja, tinha uns tronozinhos, não era? Lembra? Parecia uns tronos, não era? Né? Todo comido de cupim, não era, Nazareno? Aí um dia a gente botou, né? Aí eu lembro que um deles sentou lá na frente, lá a cadeira. Aí disse: rapaz, tá vendo? Castigo.
Queridos, aprenda uma coisa, não importa onde você senta, no meio da igreja, importa que quem você é no corpo. Sabe que eu faço? Eu sou uma junta, eu sou uma parte do corpo que funciona, eu estou cooperando, é essa a questão, e não se eu estou nos primeiros lugares. A característica dos ladrões é que eles gostam dos primeiros lugares. A característica dos salteadores é que eles gostam dos primeiros lugares. Jesus está dizendo isso. E olha o que diz o versículo 11. Leia aí para a gente, Nazareno, versículo 11. O maior entre vocês deverá ser o servo. Pronto, matou. Acabou com, né? O cara é ladrão, salteador, está atrás de promoção, de aparecer, de enganar as pessoas, colocar lei sobre os ombros das pessoas. Aí Jesus vem e diz assim: o maior tem que ser o que serve. O maior dentre vocês tem que ser o que serve. E Jesus mostrou que esses ladrões e salteadores, eles não servem ao povo, não servem às ovelhas, mas querem que o povo os sirva, querem que o povo os alimente, eles querem lucrar em cima das ovelhas. Uma das coisas que fez nós termos a sabedoria de não sermos mais da igreja presbiteriana é porque, enquanto tinha dinheiro aqui, éramos muito bem queridos. Isso para mim é coisa de ladrão e salteador. Para mim é até demoníaco, porque quando uma pessoa se aproxima de outro por interesse, é perverso isso. Vamos passar para o livro seguinte, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 8. Olha o que Jesus disse em relação a esses homens. Dê aí, Jamila, para a gente. Marcos 7, 8. Gente, eles... O que Jesus queria dizer com isso, Nóbrega? Os 613 mandamentos, eles estavam fazendo o que com 613? Estavam o quê? Negligenciando. O resto que eles inventaram, eles estavam apegados a esses mandamentos de homens. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Vocês estão entendendo? Eles estavam se detendo com os mandamentos que eles inventaram. E quando você fica inventando tanta coisa sobre a Bíblia, você acaba esquecendo a matriz, a raiz. Os mestres da lei, escribas, fariseus, rabinos, criaram centenas de outras regras. E sabe como era chamado essas regras no tempo de Jesus? Tradição dos anciãos, a lei oral. Sabe qual era a ideia? A ideia era o seguinte, eles imaginavam assim, deixa eu ver se eu consigo simplificar o máximo possível para você. Eles achavam o seguinte, que as 613 leis, elas eram boas, eram dadas por Deus, mas elas não conseguiam evitar que o homem pecasse. Então eles colocavam mais umas milhares de outras leis ao redor dessas 613 para proteger essas 613. Olha a ajudinha que eles estavam dando para Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Era para proteger a lei, garantir que as pessoas iriam viver a lei. É o homem querendo ajudar a Deus da sua forma.
Aí Jesus está dizendo assim, ó, rapaz, vocês foram longe demais. Não dá para chamar de vocês de só falso, de hipócrita. São ladrões e salteadores. Porque essas infinitas leis que vocês inventaram está diminuindo a fé do povo, está fazendo o povo ser oprimido. Entendeu? O povo vive sedento. Jesus olhava para eles, para o povo, e dizia assim, ó, veja esse povo, uma ovelha que não tem pastor. Isso era gente, isso devia coçar nos ouvidos deles, porque quem eram os pastores daquele povo? Eles, os escribas, os líderes de sinagoga, os fariseus, os sumos sacerdotes. Aí Jesus olha para aquele povo e diz assim, ó, veja esse povo como se esse povo tivesse abandonado. Nem eles mesmos cumpriam. O que Jesus quer nos ensinar hoje, com esse versículo 1 de João capítulo 10? Volte lá para João capítulo 10. O que Jesus quer nos ensinar? Podemos, pela lógica bíblica, neotestamentária e pela tradição que chegou até nossos dias, presumir que o arraial é o local onde as pessoas se reúnem para aprender a palavra de Deus. O arraial, que a gente presume aqui pela palavra, é isso. E onde é que a gente, hoje, o que é isso aqui, esse arraial? O que é esse arraial? Os templos onde as pessoas se reúnem, né? As reuniões das igrejas, onde as pessoas se reúnem para aprender a palavra de Deus. Jesus não está condenando o arraial. Jesus está condenando os ladrões e salteadores. O que Jesus mostra para mim e para você é que mesmo dentro do arraial, do aprisco, do redil das ovelhas, existirão aqueles que tentarão roubar a sua fé e a sua vida. Queridos, eu converso ainda com pessoas que participaram daqui. Todas elas tiveram um ladrão e um salteador que roubou a sua fé, que fez com que ela confiasse mais na pessoa do que no próprio Cristo. Se liga aqui, Nazaré, não dorme não. Amém, glória a Deus. Aí, quando a gente pensa assim, ó, vocês aqui que estão ouvindo a mensagem, pode até pensar assim, se dentro da igreja há pessoas que roubam a minha fé e a minha vida, é melhor nem vir à igreja ou nem frequentar uma. Esse pensamento é uma ótima sugestão do diabo para você. Esse pensamento ele é extremamente destrutivo, pois se dentro do aprisco do bom pastor, você também passa por perigos, porque chegam pessoas que tentam roubar a sua fé, imagina fora dele. Como é que você vai ficar fora do encontro com a igreja? Fora das reuniões, como é que você vai se sentir? Fala para mim. Bem guardado, bem cuidado, bem protegido? Estaremos totalmente desprotegidos. Diga para o seu irmão, se você é uma ovelha que vive fora do aprisco, você está totalmente desprotegido. Quando não estamos conectados com a igreja, nós estamos totalmente desprotegidos. Você sabe qual era o alerta que o porteiro tinha quando uma ovelha estava sendo roubada, morta ou destruída? Você sabe qual era o alerta? Você acha que tinha câmeras eletrônicas? Luzes?
Alarme sonoro? Hã? Qual era o alerta que o porteiro tinha para saber que uma ovelha estava sendo roubada, morta ou destruída? Qual era? Hã? As outras ovelhas. Diga comigo, as outras ovelhas é que avisavam. Amém? As outras ovelhas. Agora me diga, quando você estiver fora do aprisco e vir o ladrão e salteador te pegar, assaltar a sua fé, sugerir coisas, te ensinar coisas erradas, qual vai ser a ovelha que vai estar do seu lado se você está sozinho? Como você vai ser protegido? É a outra ovelha que dá o alarme. E a outra ovelha de memé, né? Aí opa, alguma coisa está acontecendo com as ovelhas. As outras ovelhas são como um escudo para a proteção da nossa fé e preservação. Você sabia disso? Por isso que a gente tem que edificar a fé do outro, cooperar com a fé do outro, fazer a oração da fé um pelo outro. Porque quando nós vivemos sozinhos, a primeira coisa que é prejudicado quando a gente está na solidão espiritual é a nossa fé. Fazer que nem senhorzinho Malta. Estou certo ou estou errado? Deixa eu falar para você 2 motivos pelos quais as ovelhas são roubadas. Elas estando dentro do aprisco, elas estão seguras, mas ainda correm risco. Mas tem umas coisas que elas mesmo estando, 2 coisas que mesmo elas estando dentro do aprisco, elas podem se dar mal. Primeiro, diga comigo, isolamento. Fala para o seu irmão, isso é péssimo para você. Entendeu, irmão? Você é daqueles que gosta de passar pelos momentos de luta, sofrimento, angústia, tentação, depressão, sozinho? Você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Você não entendeu o que é a igreja de Jesus. Para Jesus, preste atenção, ovelha sozinha é ovelha perdida. Repete comigo, ovelha sozinha é ovelha perdida. Lucas 15:4, leia comigo. Lucas 15:4. Não é à toa que Jesus comparou a gente com ela. Lucas 15:4, o que é que diz? Aquela ovelha que ficou sozinha, ele chama ela de quê? Ovelha? Fala para o seu irmão, por favor, quando você ficar sozinho, toma cuidado. Você está se perdendo. Isso é característica do perdido. Vocês estão entendendo? Do perdido. A ovelha de Jesus quer andar junta, amém? Faz de tudo para estar junto. Está entendendo? Eu saio de casa, a mulher diz assim, tu vai com esse pé inchado? Eu disse, eu vou, tenho que estar na igreja. Eu amo estar na igreja. Cheguei aqui, a Rosinha, tu veio com esse pé inchado? Eu disse, eu vim. Querida, a gente parece qualquer coisa, né? Ixi, vem uma nuvem ali a 3 quilômetros. Não vou não, hoje não. Botam qualquer coisa, né? Minha sandália quebrou, vixe.
Entendeu? Não estou me sentindo bem hoje, queridos. Pergunta para um dia. Nossa, um dia só Rosinha chegou aqui, toda entrevada. Não foi, Lincoln? Aí diz: meu Deus, como é que ela veio desse jeito aqui? Parecia o clipe do Michael Jackson. Thriller. Não foi? Aí, mas estava aqui. Eu disse assim: rapaz, isso é gostar de estar no meio do povo de Deus. É gostar de estar junto. Queridos, a ovelha de Jesus gosta de estar junto, porque se ela estiver sozinha, ela está caminhando para a perdição. Quantos estão entendendo? Outra coisa, essa é a primeira característica das ovelhas que são roubadas. Quando ela se isola no canto, o ladrão vem: opa, essa aqui que está sozinha, está fácil de pegar. Está fácil de pegar. Os tubarões fazem isso, sabia? A estratégia de predador. Tubarão, ele ataca o cardume, a ideia não é de comer tudinho, ele não vai conseguir comer tudinho. Ele quer separar um, porque na hora que ele separa aquele um, ele vai atrás daquele um. Enquanto estiver junto, ele fica perdido sem saber qual que pega. Assim ele quer fazer também dentro do aprisco, e ele vai fazendo um a um, queridos. Só que adivinha quem ele quer pegar primeiro? Os que amam ficar isolados. Diga comigo: eu preciso corrigir isso na minha vida. Segundo motivo pelos quais as ovelhas são roubadas, levadas pelos salteadores: ela ouviu ou seguiu a voz de alguém que era enganador, que não estava ensinando a palavra. Eu citei aqui o que Jesus disse sobre ensinos de homens. Tinham só 613, os caras inventaram milhares de outras leis. Jesus, que era o autor das leis, ele não tinha que ficar debatendo com esses caras se eram leis boas ou não, se eram leis legais ou não. Ele não tinha, ele é o autor da lei. Vocês estão entendendo? Ele diz assim: os caras que estão pulando a cerca, estão pulando o cercado do arraial, são ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor, eu entro pela porta. E sabe por que eles têm raiva de mim? Porque eu faço a coisa certa. Você já se preparou para isso? Viver a palavra de tal forma que todos os outros te odeiem, porque nesse tempo você vai experimentar isso. Quanto mais você procurar viver de acordo com a palavra, mais vão te odiar, principalmente quem se viciou em roubar, quem se viciou em mentir, quem se viciou em tradição humana que não é bíblica. Vai te criticar, vai tentar te fazer mal, vai tentar sugerir para você que você está errado. Apocalipse 22, 18, veja o que diz. O último livro de sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Lê aí, Lincoln, para a gente. Dá para acrescentar alguma coisa? Isso é o próprio Cristo que está falando. Se alguém acrescentar alguma coisa, as pragas, as maldições que estão nesse livro virão sobre a vida da pessoa. Queridos, isso aqui é um cuidado enorme que temos que ter. Vocês estão entendendo? É um cuidado enorme que temos que ter. Então, você já prestou atenção que todas as pessoas que te sugerem estar fora do aprisco,
elas estão tirando alguma coisa da palavra de Deus? Elas estão deturpando a palavra de Deus? Tu viu? Já viu? Prestou atenção? Que todo mundo que quer tirar você da igreja, do caminho de Jesus, elas chegam assim, chegam até citando a Bíblia, como o diabo, né? O diabo chegou para Jesus dessa forma. E deturpa. Colocam invenções de homens. Colocam coisas até lógicas. Aí você diz, tem razão, tem lógica. Tem lógica, mas Deus não falou. Você está entendendo? Não é porque tem lógica. Você sabe qual é a doutrina que tem mais lógica no Brasil? A doutrina de igreja que tem mais lógica no Brasil? A doutrina da igreja adventista. Só trabalha com a lógica. A maior parte das pessoas estão lá na igreja porque o pensamento da adventista é lógico. Entendeu? Tem sentido, como eles falam assim, ó, tem sentido. Está entendendo? Aí eu fico olhando assim, pronto, aí quando a gente vai para a fé, que é a certeza das coisas que não se veem, já não tem sentido. Quando falo dos mistérios de Deus, já não tem tanto sentido. Aí procuram fugir disso aqui. E do Espírito Santo? Não tem tanto sentido também. Então, se você está procurando sentido, respostas óbvias, lógicas, a igreja adventista é um bom lugar. Mas tem coisas que eu não vou ter respostas da minha vida. E Deus não vai falar. Deus não vai falar. Mas eu tenho que continuar caminhando, confiando nele. Que ele está cuidando de mim. Quando o bom pastor, presta atenção nisso aqui. Quando o bom pastor chama as ovelhas, pede para o porteiro abrir a porta e chama elas para fora, ele não diz para onde elas vão. Ele não fala para onde elas vão. E por que é que elas seguem ele, já que elas não sabem para onde é que vai? Porque sabem que ele vai conduzir elas para o melhor lugar possível. E eu peço a você que entenda isso. Caminhar na fé com Deus é isso. Você nem sabe por onde é que está indo direito, mas sabe que o teu Deus está te guiando, sabe que o teu Deus está na tua frente, sabe que o teu Deus está cuidando da sua vida, sabe que Ele está com você. Não podemos acrescentar nada sobre o que diz a palavra de Deus, e ninguém pode. E se alguém vier sugerir isso a você, repreenda, saia fora, deixa a pessoa falando sozinho. Deixa eu concluir a gente. João 10,16. Volte lá para João 10. João 10,16. O que diz? Pode ler, quem achou? O Senhor não está condenando o aprisco. O aprisco é o lugar de reunir as ovelhas. E qual é a ideia de Jesus? Presta atenção. A ideia de Jesus é juntá-las, agregá-las, congregá-las. Amém? Congregá-las. Quando não fazemos de tudo para ficarmos reunidos, estamos deixando o curral das ovelhas cada dia mais frágil. Você entende isso que eu estou dizendo? Cada vez que a gente não se reúne como igreja, a gente está deixando o curral das ovelhas mais frágil. Porque quando menos você perceber, aí você diz assim, o ladrão levou a Jamila. O ladrão levou o Nóbrega. Aí você vai dizer, só porque eu faltei 3 domingos, já sumiram 3 pessoas. Eu não falei que ele vai levando pouco a pouco? Não vai levar todo mundo de uma vez. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Lembra que o que faz com que a ovelha seja um dos escudos da ovelha é a outra ovelha. Amém? Ou misericórdia? O aprisco só tem funcionalidade quando as ovelhas estão reunidas dentro dele. Outra verdade sobre o aprisco. A maior parte dos ensinos sobre templos e igrejas no Brasil são do Antigo Testamento, não são do Novo. Não são do Novo. Tipo, as pessoas, hoje a gente tem os templos como se eles fossem santos. Isso é catolicismo puro, não é? Catolicismo puro. Na igreja católica que a gente entrava, lembra que a gente entrava? Ajoelhava, oração, né? E eu de vez em quando eu vou lá na igreja católica. Quando eu quero sossego, paz e tranquilidade, eu vou lá. Passo em frente de uma para a bicicleta, sinto aquele ar-condicionado gostoso, né? Passo o calor, e aí eu fico ali na hora de alguma oração, tal, tudo, e eu acho maravilhoso. Tem uma coisa que é maravilhosa ali. Você não escuta uma agulha caindo no chão. Está lotado de gente, mas você não escuta ninguém contando piada, entendeu? Celular tocando, você não escuta celular tocando. Você está entendendo? Eu adoro aquela reverência que tem lá, aquele silêncio, porque mostra esse cuidado. Mas eu sei que ela é errônea. Por quê? A ideia é que aquele lugar é santo. Vocês estão entendendo? A ideia aqui do Senhor, o aprisco não é santo. Quem é santo são as ovelhas. As ovelhas são chamadas por Paulo de templos do Espírito Santo. Estão entendendo? Então, no Brasil, temos muito ensino errôneo sobre o templo. Entendeu? Muito ensino errôneo sobre o templo. E qual é a reverência que temos que ter quando estamos dentro do aprisco? Não é por causa dessas 4 paredes, porque essas 4 paredes não têm poder de nada, né? Nós não ficamos aqui ungindo, repreendendo, nada disso. A questão é porque quando nós nos reunimos aqui, Deus está aqui conosco. Amém? Essas 4 paredes, quando a gente sai, vai ficar aqui só as coisas. Quando a gente sai, o Senhor vai conosco. O aprisco, ele é frágil. O aprisco é muito frágil. Não há nada de sagrado no aprisco. Não há 100% de segurança garantida no aprisco. Paulo mesmo mostrou isso. Foi Atos 10, Atos 20, 29, veja aí. Atos 20, 29. Olha como o aprisco é frágil. Atos capítulo 20, versículo 29. Isso na igreja que o Paulo cuidava. Ele dizia, na hora que eu partir, os lobos vão vir para fazer o quê? Congregar, dar paz do Senhor, dirigir o culto, se converter. Vai vir para quê? Para roubar e ser assaltante. Para trazer dano. Não vai poupar ninguém. É a mesma temática que Jesus usava? É a mesma. Vocês estão entendendo?
Não tem aprisco 100% seguro. Eu estou aqui, eu estou alto, aqui eu me sinto seguro, protegido. Queridos, aqui nós precisamos ter muito cuidado para não vivermos na solidão e não ficarmos ouvindo vozes de outros, porque senão nós vamos ser enganados, entendeu? Vamos ser enganados. Jesus não morreu pelo aprisco. Diga comigo, Jesus não morreu pelo aprisco. Jesus morreu pelas ovelhas. Ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O aprisco é apenas um local de reunião, que ele quer que as pessoas, mas ele quer que as pessoas se reúnam nesse aprisco que é a igreja. O que faz dele um local especial é a presença das ovelhas pastoreadas pelo bom pastor. Quando essas ovelhas são pastoreadas pelo bom pastor, é que faz com que esse aprisco tenha sentido, tenha fundamento, tenha propósito. Volte para João capítulo 14 agora, para a gente terminar. Por que o aprisco é tão importante? Por que estar na igreja, congregando junto, é tão importante? O escritor de Hebreus disse que havia um costume errado de não congregar. Diz que esse costume tem que ser abolido no meio de nós. Mas João 14, de 1 a 3, olha o que diz. Acho que esse aqui foi quando eu era adolescente, assim, na idade do Arnaldinho, esse foi o versículo que me deram para decorar quando eu cheguei na igreja. Ganhava um selo de ouro, né? Quem decorasse esses 3 versículos, né? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Eu não esqueci, né? Os versículos que a gente aprende, a gente não esquece. Mas olha a ideia de Jesus nesse versículo. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde esteja, estejam vocês também. Vocês vão estar juntos. Qual é a ideia de Jesus? Por que a gente precisa se reunir aqui? Porque lá no céu também vamos estar juntos, reunidos. Preste atenção. Você que pensa assim, tem dias que eu gosto, quando eu sinto vontade de ir à igreja eu vou, quando eu sinto vontade de estar no aprisco junto com os irmãos eu vou, mas não é toda vez, não. Tem hora de dar abuso, de olhar para a casa do Nazareno, tem hora de dar abuso, olhar para a casa da Rosinha, não. Você não é do céu. Porque no céu vamos estar juntos por toda eternidade. O aprisco aqui da terra é só um ensaio para o aprisco do Senhor na eternidade. Você está entendendo? Por que é importante o aprisco aqui? Ele não é perfeito, porque as ovelhas não são perfeitas. Mas o que vai estar lá preparado para nós é perfeito. Eu espero que essa palavra tenha edificado a vida dos irmãos. Eu espero que essa palavra sirva para modificar algum raciocínio, algum mau costume na vida dos irmãos. Eu espero que essa palavra venha corrigir certos maus hábitos de solidão, de isolamento, de ouvir vozes que não são vozes do Senhor para a sua vida, de ouvir assaltantes e ladrões que roubam a sua fé, que fazem com que você esfrie na sua espiritualidade e que você venha crescer espiritualmente através dessa palavra. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu queria muito esclarecer os 4 versículos que lemos no começo, mas tem muita riqueza aqui num só versículo. E é nítido a preocupação do Senhor com a tua igreja
neste versículo 1. É nítido que o Senhor quer nos guardar como igreja juntos, para que andemos juntos, para que possamos, Senhor Deus, sermos pastoreados juntos. Tira de nós, Senhor, todo espírito de rebeldia, todo espírito mundano, que quer andar sozinho, que quer viver de qualquer forma. Tira de nós. Nós queremos, ó Senhor Deus, viver em obediência ao Senhor, em obediência à Tua palavra, à Tua voz. Que essa palavra venha frutificar na minha vida e na vida dos meus irmãos. Traz cura, Senhor Deus, sobre a minha vida. Traz, ó Senhor Deus, restauração, ó Senhor Deus, a comunhão da igreja, em nome de Jesus. E que a igreja, Senhor Deus, venha andar, Deus, seguindo a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Não o que queremos, não o que nós inventamos ser. Não existe a nossa forma de ser cristão, Senhor. Só existe o que está na Tua palavra. Não nos deixe acrescentar mais nada ao que está escrito. Não nos deixe colocar outra forma de viver fora da Tua palavra. Isso seria maldito da nossa parte. Nós não queremos, meu irmão. Em nome de Jesus, faz, Deus, com que a comunhão que há no meio do Teu povo venha a ser aquecida pelo Teu Santo Espírito, e que essa palavra encontre guaridas nos corações. Em nome de Jesus nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. Que o Senhor continue agindo no meio do Teu povo e fazendo, Deus, com que o amor, a comunhão que há no meio dos irmãos possa ser a forma de evangelismo mais poderosa que possa existir nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Vamos para os nossos avisos.